O desenvolvimento da criança no percurso da psicogênese da língua escrita, desde a fase icônica até se tornar alfabética e depois ortográfica, está intimamente ligado ao desenvolvimento da consciência fonológica e ao conhecimento das letras. O educador deve levar em consideração estes três desenvolvimentos para poder planejar suas ações e intervenções. A fase silábica se divide em duas, intimamente ligadas à consciência fonológica e ao conhecimento das letras, silábica sem valor e silábica com valor sonoro. Na fase silábica sem valor sonoro, a criança escreve uma letra qualquer para cada sílaba. Já na fase silábica com valor sonoro, quando a consciência fonológica da criança está mais desenvolvida, ela escreve uma ou duas letras relacionadas ao som da sílaba. Ou seja, a consciência fonológica tem vários subtipos, né? Tem um primeiro, que é a consciência da segmentação da palavra em sílabas, que, ao mesmo tempo, se desenvolve com o conhecimento das letras. Letras do alfabeto, várias letras, e começar a relacionar a letra com o som dela. Nesse sentido, o nome da letra ajuda muito a criança a perceber que a letra representa o som. Miguel encontra-se na fase silábica com valor sonoro, na qual escreve uma letra para cada pedacinho da palavra, e essa letra está relacionada ao som da sílaba que para ele é mais evidente. Ju. Isso. Isso. Muito bem. Isso aqui agora, o que é isso? Cebola. Uma cebola. Agora fecha a mãozinha e fala cebola pra mim. Sim. A professora desenvolverá de forma constante o trabalho de consciência silábica. Quantos pedacinhos tem cebola? 3. Qual que é o primeiro pedacinho que a gente fala? Sim. C. O nome da letra, nesse caso, representa seu próprio som na escrita da sílaba, o que facilita a sua identificação por Miguel. Isso, sorte a sua. A professora refaz com Miguel um exercício feito em classe no dia anterior. Bó. Como que eu faço um bó? Já sei. Então, bó. Qual outra letrinha vai ficar junto com o O? Com B? Bó. A professora tenta conduzir Miguel à fase silábico-alfabética, ou seja, tenta ajudá-lo a perceber mais sons presentes na sílaba, e assim começar a representá-los com mais letras. Bó. Fala, ó, bó. Cebola. Só lá, sozinho? Ó, lá. Quando a criança começa a escrever as sílabas com valor sonoro, o professor começa a trabalhar com as crianças o desenvolvimento da consciência fonêmica. Nesse momento, é fundamental que a criança exercite a discriminação auditiva. Professoras se queixam muito, as crianças estão confundindo P com B. Eu falei, garanto que estão confundindo também T com D e V com F. E por quê? Porque P e B, até o movimento da boca é o mesmo, né? Se eu fizer, eu posso estar falando P, posso estar falando B, posso estar falando várias letras, né? Que são bilabiais. Então, e a criança aí começa a trocar P com B. Por quê? Porque a diferença para nós que já estamos alfabetizados, já aprendemos a fazer o confronto de fonemas, a confrontar pata com bata, é óbvio que é diferente, mas a criança que ainda não chegou nessa consciência fonêmica, para ela é difícil distinguir pata de bata.
porque a diferença é apenas de uma surda com uma sonora. A única diferença fisiológica entre pá e bá é que numa as cordas sonoras, as cordas vocais vibram mais. As outras, as cordas vocais quase não vibram. Ó, isso é uma minúcia que a gente só aprende quando aprende a ler e escrever, quando aprende o sistema de escrita. Vamos lembrar de uma coisa. Toda vez que a gente vai escrever, primeiro a gente tem que olhar o que a gente vai escrever. O que mais? Pensar e fazer o quê? A sílaba. Chamar os pedacinhos, né? É, sapo. O que é isso aqui? Sapo. Então faz pra mim. Como é que escreve sapo? S-A. Sapo. P de bola e U. Ventilador. O que você colocou para fazer o vé? O F com quê? Com E. E o F com E? Faz qual som? Fé. Fé. E é fé ou é vé? Vé. Vé. E o que a gente tem que trocar aqui para ficar vé? V. O V com quê? Com E. Lá. Do. De. Agora, lê o que você escreveu, fazendo morrer na palavrinha. Fala pra mim o que é o ti. G. O G e o I faz o quê? G. Mas eu não quero G. O que eu quero? Ti. Ti. E o que vai ser o ti? T-I. T-I. Quando a criança está confundindo P com B, a gente tem que trabalhar com palavras diferentes, pata, bata, né? Para ela ver que é diferente. Faca é diferente de vaca. Faca, vaca. Ela troca muito o F com o V, porque as duas só se diferenciam porque uma é surda e outra é sonora. E se lembra qual o nome dessa história? Ó, história em 3A. E na primeira parte da nossa história, porque ainda nós estamos no primeiro ato, o que aconteceu no primeiro ato? Quem apareceu? O gato e o rato e o pato. Mas olhando a nossa capa do livro, a gente sabe que os personagens da história são o gato, o pato e o rato. E até agora o rato não apareceu. Mas hoje, para a atividade que a professora Magna vai dar, a gente chamou o ratinho para a sala, né? O trabalho deve sempre começar com os textos, e em atividades com palavras isoladas, estas devem ser selecionadas a partir de textos já trabalhados. Da casinha? Eu tiro ela de dentro do livro. Então, o primeiro personagem da minha história é o gato. Ele apareceu na história já? Já. E qual é o personagem que apareceu na cena junto com ele? O pato. Então, o pato também vai vir para a nossa atividade de hoje. Então, hoje nós vamos colocar na nossa casinha 3 palavrinhas, ó. Gato, rato, pato. Ó. Gato. As crianças percebem melhor a diferença entre os fonemas pelo confronto entre eles. A professora propõe uma atividade na qual usará quadros de dupla entrada com linhas e colunas, que no caso são casinhas, mas poderiam ser vagões de trem ou partes de uma centopeia. No início são sílabas simples, no padrão consoante e vogal.
Durante meses, a professora irá preencher os quadros, incentivando as crianças a fazer hipóteses e as desafiando a descobrirem o segredo da colocação dos pedacinhos nas casinhas. As palavras são selecionadas dos textos trabalhados. Como exemplo, imaginemos 5 casinhas e as palavras boneca, peteca, pipa, pato, bico e tatu. Cada casa abriga sílabas começadas com a mesma consoante. Cada andar será preenchido com sílabas terminadas com a mesma vogal. A professora coloca as sílabas até que as crianças percebam os fonemas e descubram o segredo. Então veja que é uma diferença fonológica que se refere, cai na diferença das letras, né, e do significado das palavras. Daí, por isso é que tudo isso tem que andar junto e a professora tem que conhecer um pouco de fonologia, né, e tem que conhecer um pouco do sistema alfabético das letras, para que ela possa orientar a criança nessas diferenças, não julgar que é um problema sério que a criança tem, porque está trocando F com V, ou P com B, né, ou T com D, essas letras que só se diferenciam por uma ser surda, outra ser sonora. É um exemplo dentro dos que podem aparecer nessa conjugação da consciência fonológica com o desenvolvimento psicogenético e com o conhecimento de letras, né, para que as coisas andem uma esclarecendo a outra e uma ajudando a outra. A consciência fonêmica só é possível associada ao conhecimento das letras e das relações das letras com os fonemas. Então são processos que vão paralelamente. A psicogênese, as fases da psicogênese, as fases da consciência fonológica acompanhando as fases da psicogênese e o conhecimento das letras acompanhando essas duas fases, as três caminhando juntamente. Por quê? Porque a criança tem que perceber os sons, tem que ter consciência fonológica para avançar nas etapas psicogenéticas. E para aprender que esses sons se representam com letras ou grafemas, ela tem que conhecer essas letras e grafemas. Então, são processos paralelos, concomitantes. Esse trabalho começa na fase pré-silábica e deve ser acompanhado e possibilitado pelo trabalho de conhecimento das letras para que a criança perceba que não é qualquer letra que representa o som que ela quer escrever. O trabalho consiste em relacionar as letras com os sons que elas representam. Para que a criança avance da fase silábica com valor sonoro para a fase silábico-alfabética e alfabética, é preciso trabalhar com a consciência fonêmica. O trabalho se dá no sentido de que a consciência dos sons seja mais refinada. Agora, a criança deve ser capaz de perceber os vários sons contidos nas sílabas e a percepção das letras que os representam. E acompanhando estes desenvolvimentos, é necessário um trabalho mais sistematizado do conhecimento das relações fonema-grafema, ou seja, das relações das letras com a consciência dos fonemas. É nesse caminho que a criança compreende o princípio alfabético. O que é o princípio alfabético? Que a criança se aproprie do conhecimento, da habilidade de que na nossa escrita as letras representam os sons das palavras. Por esse caminho, consciência fonológica, desenvolvimento psicogenético e conhecimento das letras. Eu, pequeno koala, pensava. Mamãe, ela perguntou, eu sou especial? Claro que você é especial, querido. Murmurou a mamãe koala, mas
O pequeno Cola não sentia muito especial. Ele foi passear e encontrou